Olá, queridos irmãos, graça e paz. Quero agradecer você que está aqui nesse vídeo, seja muito bem-vindo. Desde já eu quero convidar você que não é inscrito no nosso canal, que você se inscreva, que você ative o sininho, que você dê um like, compartilhe esse vídeo. Eu creio que vai ser de bênção para a sua vida e para a vida de outras pessoas, tá bem? Queridos, eu quero deixar uma palavra aqui, uma mensagem muito importante. Eu quero falar sobre 4 coisas que determinam o seu sucesso ou o seu fracasso, que determinam a sua vitória ou a sua derrota. Todos nós queremos vencer na vida, todos nós queremos ter sucesso, mas querer não é apenas o fator que vai determinar. A Bíblia diz em Romanos, eu quero deixar um texto aqui, Romanos 8, versículo de número 35, que diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome ou nudez, o perigo ou a espada? Versículo 37, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. A expressão que Paulo usa é mais do que vencedor. Todos nós temos o desejo de vencer, de conquistar. Porém, eu preciso te lembrar que existem algumas decisões que vão ser determinantes no seu sucesso ou no seu fracasso. Existe uma palavra, uma expressão chamada DDD. Decisões decidem destinos. A partir das suas decisões, você vai escrever uma história de derrotas ou de vitórias. A primeira coisa que eu quero que você entenda é que o primeiro fator que determina o seu sucesso ou o seu fracasso é a quem você ouve. O primeiro fator. Quando você lê a Bíblia, por exemplo, logo no início, no Gênesis, Deus cria o homem e a mulher. Você começa a perceber que Eva para onde não devia parar, Eva conversa com quem não devia conversar, Eva olha para o que não devia olhar e Eva ouve quem não devia ouvir. A serpente, Satanás está usando a serpente e ele então tem um diálogo com Eva. Observe que a partir daí a derrota entra na vida de Eva, na vida de Adão e em toda a humanidade. Quando você lê histórias de homens que tiveram tudo para ser um sucesso e terminaram como fracasso, como Sansão, você vê que Deus usa os pais de Sansão para avisá-lo. Deus usa várias pessoas, no entanto, Sansão não ouve a voz dessas pessoas. Enfim, em toda a Bíblia a gente vê exemplos de pessoas que ouviram coisas erradas. Existem 3 tipos de vozes que você que você vai ouvir durante a sua vida. A primeira voz é a voz da carne. A segunda voz é a voz do diabo e a terceira é a voz de Deus. Não necessariamente nessa ordem. Mas essas 3 vozes, elas ecoam o tempo inteiro na nossa vida. A voz da carne é a voz que não tem compromisso com nada, só com o prazer, só com o conforto momentâneo, só com a diversão momentânea. A carne, ela é inconsequente, ela não pensa no amanhã, ela apenas quer o prazer de hoje. Essa é a voz da carne. E a voz da carne, ela anda aliada com a voz do diabo. A voz do diabo é a voz da raiva, é a voz da morte, é a voz do ódio, é a voz da vingança. Geralmente a carne e a morte, ela andam de mãos dadas. A carne e o diabo, andam de mãos dadas. E essas vozes, elas ecoam em nossa vida constantemente. Mas existe uma voz que tem que ser a maior voz de todas, que é a voz de Deus. A voz de Deus, geralmente, no momento em que ela fala, ela não traz um prazer momentâneo, ela não traz uma alegria momentânea, porque muitas vezes ela requer renúncia, ela pede da nossa parte que a gente abra mão de algumas coisas, porém, no final sempre será vitória. Quando você vê Jesus no Getsemane, por exemplo, ele faz uma oração, ele diz: Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia seja feita a sua vontade. E a gente vê que naquele momento a carne de Jesus quer falar mais alto. Com certeza o diabo também quer falar. Mas Jesus escolhe ouvir a voz de Deus, a voz do propósito. Eu não sei que voz tem ecoado na sua vida. Eu não sei que tipo de voz você tem dado espaço. Mas eu quero dizer uma coisa. A quem você ouve determina o seu sucesso ou seu fracasso. Ok? Segunda coisa que determina o seu sucesso ou o seu fracasso:
com quem você anda, quais são as suas alianças, qual o tipo de seleção que você faz. Tão importante quanto a quem você ouve, com quem você anda também é importante. Tem um ditado que diz: diga-me com quem tu andas e eu te direi quem tu és, ou tu se tornarás muito parecido com aquele que você anda. Então, preste atenção. A Bíblia diz, por exemplo, que Enoque andou com Deus. E quando chegou o momento certo, Deus o levou para si. Ou seja, andar com Deus gera em nós um sentimento de intimidade, de relacionamento com Deus. E no final teremos um final de bênção, de vitória. Seja seletivo, não vá em todo lugar. Não aceite todas as pessoas que te propõem amizade. Não ande com todas as pessoas. Tenha muito cuidado com isso. Seja seletivo. A terceira coisa que determina o seu sucesso ou o seu fracasso: aonde você vai, que lugares você frequenta, quais são os lugares que os seus pés tocam. Primeiro, a quem você ouve. Segundo, com quem você anda. E terceiro, aonde você vai. Queridos, presta atenção. Os ambientes que você frequenta revelam muito do que está dentro de você. Muitas vezes, os seus pés estão tocando lugares que não deveriam. Estão indo em ambientes que não são adequados para você. E por estar em ambientes que não são adequados, você vai se envolver com pessoas que também não são adequadas. E o final disso muitas vezes pode ser derrota. Mas quando você frequenta lugares de paz, lugares de bênção, a presença de Deus está naquele lugar se manifestando, com certeza o seu final vai ser muito mais proveitoso e muito mais produtivo. E quando a gente vê exemplos na Bíblia, por exemplo, Ana era estéril. A Bíblia diz que ela fez uma escolha de frequentar dia a casa de Deus ao templo. Qual foi o final de Ana? Gerando um profeta. Quando você lê a história do paralítico de Cafarnaum, ele foi ao lugar onde Jesus estava manifestando a sua glória, e entrando naquela casa ele saiu curado. Então, aonde você vai pode determinar o seu sucesso ou o seu fracasso. E em último lugar, o que você escolhe. Escute isso. As minhas escolhas, quem eu decido honrar, as minhas decisões, elas determinam o meu sucesso e o meu fracasso. Muitas vezes, no início do vídeo eu disse DDD, decisões decidem destinos. Existem coisas que você não pode escolher na sua vida: seu nome, onde você nasceu, cor de sua pele, a família, enfim. Mas as escolhas mais importantes da sua vida, as que realmente vão ser determinantes, elas só dependem de você. Eu preciso te lembrar que a quem você decide que vai honrar, só pertence a você essa decisão. Você pode honrar de lábios e o coração não honrar, mas essa decisão é apenas sua. Então, se você está me ouvindo, você ainda não entregou sua vida a Jesus, decida honrar Jesus. Se você já serve a Cristo, honre a Jesus, honre o seu marido, honre a sua esposa, honre seus filhos, honre a igreja que você congrega. Decida, faça escolhas corretas, não ouça todas as vozes. E eu quero dizer a você que a bênção e a maldição, a vida e a morte estão no poder da decisão. A Bíblia diz em Deuteronômio que o Senhor disse: eu te proponho a vida e a morte, a bênção e a maldição. Então, eu quero que você reflita sobre essas decisões. A quem você ouve, com quem você anda, aonde você vai, os lugares que você frequenta e o que você escolhe ou a quem você escolhe honrar. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja, que Deus te dê sabedoria, entendimento e discernimento para que você possa decidir de maneira correta e que o seu final seja de vitória, a exemplo de muitos homens de Deus na Bíblia Sagrada e na nossa história. Eu quero orar por você, eu quero abençoar a sua vida, amém? Querido Deus, eu quero agora abençoar esta pessoa, meu Pai, que está assistindo esse vídeo, ó Deus, que está sendo ministrada por esta palavra. Quero pedir ao Senhor que guarde, quero pedir ao Senhor, meu Pai, que dê sabedoria e entendimento, para que as suas decisões possam conduzir a vitórias. Assim eu te louvo e te engrandeço, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo, em nome de Jesus.